Bom dia, gente. Eu tô aqui em Pitangui, na sede nacional de Kings Kids da Jocum. Há algum tempo já, estou fazendo uma escola junto com a minha família, junto com a minha esposa e uma filha de 4 anos. E hoje eu gostaria muito de falar sobre paternidade e vai de uma maneira especial a pedidos ali pelo Vitor, que montou um grupo de estudo bíblico no WhatsApp. Eu até achei uma iniciativa maravilhosa. Eu acho que tudo que a gente fizer nas redes sociais para divulgar, impactar, proclamar o reino de Deus é bem-vindo, né? E há 2 semanas o grupo está fomentando sobre a possibilidade de a gente falar sobre esse tema, paternidade. É um dos 2 assuntos que está mais em pauta hoje em dia, no meio da remanescente do povo que está entendendo o tempo profético da igreja. O primeiro assunto é o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. E o segundo assunto é esse, paternidade de Deus. É um assunto extenso, é um assunto que a gente poderia falar horas e horas, que muitas pessoas abençoadíssimas têm falado sobre isso, muitos amigos meus, inclusive, têm falado sobre esse assunto, e que mexe muito comigo por causa do meu histórico de pai, né? Eu escolhi esse lugar aqui principalmente por causa desse fundo, que está escrito aqui, gerações vivendo o reino, né? E por causa do selo que está atrás desse ministério da Jocum, que é Kings Kids, que é um ministério que foca nos filhos, converter o coração dos filhos aos pais. Então isso é muito significativo, profeticamente também. Eu acho que é maravilhoso a gente poder estar falando sobre paternidade numa base que dá atenção para os filhos, né? E o foco, a base, o fundamento que eu quero usar hoje sobre esse assunto para você meditar comigo, para você examinar as escrituras junto comigo, para que a gente possa ter um entendimento profético desse assunto, é Lucas 15. É um texto muito conhecido, é bem explorado a última parte que fala sobre a parábola do filho pródigo, né? Mas antes dessa parábola tem outras 2 parábolas que estão para mim coligadas, né? Que é a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Então eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre essas 3 parábolas que estão lá em Lucas 15, para falar sobre paternidade. No início do capítulo, se você for ler, eu até sugiro que você dê um pause agora no vídeo, abra sua Bíblia em Lucas 15 e examine como os bereanos o que a palavra fala, para que a gente possa ter um entendimento correto. E eu peço mesmo que o Espírito da revelação, do conhecimento, do discernimento do Senhor esteja orientando-nos nesse momento, porque na verdade Ele é o professor, nós estamos no mesmo Espírito. E a minha função aqui está debaixo de Efésios 4, que é apenas ajudar os santos no aperfeiçoamento, assim como eu tenho sido ajudado por muitos irmãos, quero ajudar também. Então abra sua Bíblia na Lucas 15. Você vai verificar que no início do texto, Jesus está falando com 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo dos pecadores e dos publicanos. E o segundo grupo é o grupo dos escribas e dos fariseus. E é importante a gente olhar para esses 2 grupos para começar a entender por que Jesus, logo em seguida, propôs essas 3 parábolas. Porque Jesus estava querendo tocar no assunto identidade dos filhos. E a primeira parábola que ele fala, que ele conta, é a parábola da ovelha perdida. Falando sobre um pastor que tinha 100 ovelhas. E uma delas se perdeu, foi para o mundo. E ele deixou as 99 que estavam seguras no aprisco e foi atrás da perdida. E a parábola termina dizendo que há muito mais festa pela essa única ovelha que foi achada do que pelas 99 que já estavam no aprisco. Então Jesus estava começando a montar aí a ideia sobre o valor de uma pessoa. Nesse caso, ele estava falando diretamente para os publicanos e para os pecadores, o primeiro grupo. O primeiro grupo simboliza a ovelha perdida, os incrédulos, aqueles que ainda não conhecem o evangelho do reino, aqueles que ainda não tinham entendimento sobre a vinda do Messias. Essa é a ovelha perdida. Esses são os órfãos sem identidade, esses são os gentios. Esses são aqueles que ainda não entenderam ou não conhecem Jesus. Esses são os filhos que estão em boa parte do Oriente Médio, da Índia, da Coreia do Norte, da China, lugares onde o evangelho do reino e o reino do Pai ainda não chegaram. Então essa é a ovelha perdida. E ele está falando que existe uma parcela de
de filhos, um tanto de filhos, uma porção de filhos no mundo que ainda não foram encontrados. Filhos sem identidades, filhos que são como ovelhas perdidas, né? Como que é a característica de uma ovelha perdida? Eu não sei se você sabe como funciona, né, um rebanho de ovelhas, como é uma ovelha. Mas a ovelha, por natureza, é um animal muito silencioso, muito manso, muito calmo. E é difícil ouvir o seu grito, o seu clamor. Na verdade, a ovelha não tem muito senso de direção. Por isso é necessário para acompanhar, para que ela possa acompanhar, que hajam pastores dando a direção junto com, até eles usam cachorros, né? No caso de ovelhas mesmo. Então assim, a ovelha, quando ela está perdida, ela não sabe que ela está perdida, ela não tem nem ideia para onde ela está indo. Então o mundo é assim, essa é a primeira identidade dos pecadores. A segunda parábola que ele propõe é a parábola da dracma perdida. É uma mulher que trabalha e ela está lá fazendo faxina na casa dela, está limpando o tempo todo para tentar encontrar o valor. Muitos dizem que esse valor da dracma perdida é o valor de um salário do dia. Eu já vi várias versões. Independente do valor, o símbolo profético que está por trás disso é exatamente do escravo, do cara que trabalha para Deus sem saber que é filho. E isso tem a ver com o segundo grupo que Jesus estava falando a parábola, os fariseus e os escribas. É gente que, diferente dos incrédulos, dos filhos que não conhecem, são filhos que conhecem, mas que se sentem culpados, que precisam pagar por ser filhos, para ser filhos, pagar para estar com o pai, trabalhar para estar com o pai. A aceitação desses filhos, no caso, está no fato deles fazerem alguma coisa. Eles perderam o seu valor. Então por isso que essa mulher trabalha tentando encontrar o valor. É isso que ela está fazendo. Ela está varrendo a casa tentando encontrar o seu valor de novo. Foi perdido. E para ela o valor dela é o valor de um salário. É de um trabalhador. E diferente do incrédulo, o fariseu, o publicano, ou se nós queremos trazer para o nosso tempo a religião, os religiosos, é assim que ela vê o relacionamento com o Pai, o relacionamento com Deus, pautado naquilo que é feito, naquilo que se faz. E isso não é verdade. A gente vê no decorrer do capítulo, no final, então, na parábola do filho pródigo, exatamente a identidade de um filho que entendeu Deus como Pai. Na terceira parábola, Jesus junta os dois grupos para quem ele está falando. Todo mundo já ouviu a parábola do filho pródigo. E existe uma atenção exagerada para o pródigo e uma condenação demasiada para o irmão mais velho. Mas na verdade o pródigo são os pecadores e os publicanos, simbolizam os pecadores e os publicanos. E o irmão mais velho simboliza os fariseus e os escribas. Então eram dois filhos que tinham o mesmo sentimento. Se você pegar o versículo 19, você vai ver que a ideia do pródigo, por ter saído de casa, por ter se afastado do pai, por ter deixado a casa e ido atrás de outras coisas com a sua herança, é de que ele tinha que voltar como um escravo. E a ideia do filho mais velho no versículo 29 é de que ele era um escravo, que ele servia o pai como um escravo. Então por trás dessa carapaça, dessa carapuça, dessa vestimenta, dessa identidade dele estava formada atrás da escravidão. Tanto o filho mais novo, que não conhecia mais o pai, que foi embora e se afastou do pai, quanto o filho mais velho, que estava servindo o pai na casa, dentro da casa, com acesso a tudo. Os dois estavam com um sentimento de escravo. E aí depois a gente vê a restauração das coisas. Mas eu quero parar por aqui um pouco para a gente meditar sobre isso, porque me parece que uma grande dificuldade nossa é exatamente entender a nossa identidade de filhos, independente do que nós fazemos, mas pela nossa origem, pela substância da qual nós somos formados. E aí a gente precisa entender a coluna vertebral do Evangelho, o propósito eterno de Deus, que é relacionamento com os seus filhos. E filhos só podem ser gerados do mesmo DNA se forem nascidos do Pai. E filhos do Espírito só podem ser gerados se forem nascidos do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. João 6 fala que
Quando Nicodemos pergunta para Jesus, como é que eu posso me tornar um filho de Deus? Como é que eu posso nascer de novo? Como é que eu posso deixar de ser escravo? Nicodemos era um dos oficiais da sinagoga. Era um cara que tinha referência, estava vivendo aquela dinâmica do ministério, dinâmica ministerial o tempo todo, mas ainda não se sentia filho. E Nicodemos, depois de velho, perguntou, eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus falou assim, o Espírito é como um vento, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Ele é um sopro. E quando você nasce do Espírito, você começa a ter o DNA do Pai. Então nós temos que voltar para essas bases, esses fundamentos, para a gente entender como enxergar a nossa identidade de filho, que não está nessa estrutura daquilo que a gente pode fazer. Na verdade, o que a gente pode oferecer diante de Deus que Ele já não tenha? O que é que o Pai já não é dono? Do que é que o Pai já não é dono? Deus tem tudo. A única coisa que Deus ainda não tem é o coração dos filhos perdidos. Porque Ele deu o direito de cada um tomar a decisão, como o filho pródigo. Eu não quero mais a herança, eu quero ir para o mundo, eu quero fazer o que me der na telha. Então assim, se nós queremos dar algo